Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Vamos recitar de novo esse último. Mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Glória a Deus. Hoje eu quero falar sobre um chamado à cruz. Eu encontrei esse rascunho aqui, né, um rascunho de muitos anos, essa semana, e falou grandemente ao meu coração, né, para falar sobre cruz. Amém? Queridos, nós vivemos um sentimento muito equivocado em relação à cruz. Cruz vira tudo. Cruz vira aquele pingente em cordões, alguns mais baratinhos, outros mais caros, né? A cruz, ela vira a sogra, já viu? A sogra. A cruz vira aquele chefe, né? Aquele chefe chato. A cruz vira o símbolo da religião. A cruz é mostrada de diversas maneiras. E, em sua maioria, são sentimentos muito equivocados em relação à cruz. As pessoas não têm muito ciência do que é a cruz, sabe? Do que é a cruz de Cristo, do que é a cruz daquele dia no Calvário, né? Então nós vivemos um sentimento distorcido, na sua grande maioria. Porque se não fosse assim, se nós tivéssemos a ciência correta em todo o tempo sobre cruz, nós teríamos muito menos equívocos na nossa estrada, na nossa vida, né? Se nós entendêssemos realmente o chamado da cruz. Então, a cruz, ela é o ápice da demonstração do amor de Deus por nós. E é o que diz aqui esse versículo. Deus prova o seu grande amor por nós. Então, o primeiro tópico, cruz, o ápice da demonstração do amor de Deus por nós. Repitam comigo. Cruz. Vocês repitam o que eu falo que vai dar mais certo. Cruz, o ápice da demonstração do amor de Deus por nós. Amém. E que você creia assim. Creia assim, porque vai valer a pena. Cruz, o ápice da demonstração. Existia uma necessidade. A cruz só aconteceu porque existia o quê? Uma necessidade. O pecado entra no mundo e a partir daí já existia a necessidade da cruz. Apesar de que o sacrifício de Cristo é algo gerado antes mesmo da fundação do mundo. O amor dele por nós já tinha gerado a cruz antes mesmo do mundo existir. Amém? Vocês compreendem assim? O Senhor Deus Todo-Poderoso, será que ele não sabia do que iria acontecer? Sabia. E o seu grande amor, o seu imensurável amor já destinado o seu Filho à cruz, já tinha gerado isso para nós, mesmo antes de nós existirmos. Então existia necessidade. Lá em Hebreus, gente, não vai adiantar, eu tenho que colocar o óculos, está ruim para o meu lado. Lá em Hebreus 10, 4, diz assim, pois é impossível que o sangue de touros e bodes remova pecados. Gente, se fazia sacrifício toda hora. Se pecava, levava os animais diante do sacerdote, o sacerdote ali oferecia pelos pecados. E isso já estava cheirando mal, queridos. Literalmente e espiritualmente. Sabe? E não adiantava, porque não livrava as pessoas. Hoje a gente estava falando aqui sobre a falta de responsabilidade. É muito fácil colocarmos a responsabilidade em cima de alguém. Existiu o sacerdote, você leva o animal lá, fala, sacerdote, se vira aí, eu pequei, se vira aí, oferece o sacrifício aí que eu preciso do perdão. Ou seja, não é a gente que se coloca diante, é alguém que se coloca diante por nós. E esse caminho não tinha garantia.
Ou seja, não removia pecados, não removia. As pessoas continuavam no mesmo estado, e isso já cheirava mal diante de Deus. Era preciso acontecer algo que realmente viesse dar livramento, que viesse vivificar, que viesse retirar o peso de morte. Sabe, e a gente, por não entender a cruz, tem muita gente que continua com peso de morte na vida. Continua com o peso do pecado, continua num caminho de escravidão. Sabe por quê? Porque em alguns momentos, por falta de entendimento, ou por quer renegar mesmo, renega a cruz. Renega o sacrifício de Cristo. Coloca para trás, desvaloriza. Se desconecta. É sábado, foi sábado, sim, foi ontem. Estava falando sobre conexão. Queridos, conexão e desconexão é algo muito sério na vida do crente. E a gente gosta de falar muito sobre conexão, porque hoje tudo é informática, internet. Ah, queridos, quando a gente está vendo um vídeo do YouTube que a internet se desconecta, como é que fica lá? Gira, 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 gira. E você fica doido, porque você quer continuar vendo e para tudo, somente quando é uma série, quando é algo. Ou seja, fica girando. Aí eu estava falando com um amigo, é assim mesmo que acontece na vida do crente, quando se desconecta. Sabe, conexão é algo, sabe, algo que, esqueci a palavra aqui, mas que fica de forma, sabe, que parece um só. Desconexão é separação. E aí, voltando a falar de internet, quando a gente se desconecta, a gente fica girando. Fica girando, o crente fica girando sem rumo, sabe? Fica aquele gira, 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 e não sabe para onde ir, fica num beco sem saída. Né? E eu estava falando com ele sobre conexão. Acho que ele está até assistindo aí a live, ele vai lembrar. Né? É um caso sério o tal da desconexão. Sabe? Então, o povo vivia desconectado. E era preciso essa conexão com algo que não fosse os sacrifícios, com algo que não fosse o sacerdote, algo que fosse direto. E aí o que acontece? Vem a cruz, o véu se rasga, hoje o acesso é livre. Hoje você não vai ficar escorado em alguém, escorado no pastor, escorado na irmãzinha que ora, escorado, sabe, no profeta, escorado naquele culto abençoado. Não, é você e Deus. Porque existe responsabilidades, queridos. Existiu o sacrifício na cruz e agora nós temos responsabilidade. Responsabilidade de continuar pelo qual fomos chamados, continuar a missão para a qual nós fomos chamados. Sabe, no momento em que a gente se conectou a Cristo, existe um chamado na nossa vida. Então, no momento que a gente se desconecta, a gente renega isso, a gente joga isso de lado. Mas no momento que a gente está conectado, existe uma missão de continuidade. E o acesso é livre, o acesso é contínuo. Então, por que veio a cruz? Porque existia necessidade. A necessidade é que o homem pecou e que tudo que era feito não removia pecado. A cruz para Jesus. A cruz para nós é uma bênção. A cruz para Jesus, na realidade, era todo o poder celestial, toda a ordem celeste, toda a majestade versus um embrião no ventre de uma mulher. Gente, que desgraça, hein? Que desgraça, você sai de toda a glória e vem para dentro de uma pecadora. Ou seja, o homem obriga, na verdade obriga, porque o amor dele é tão grande. O homem faz Deus vir até nós e entrar nessa desgraça de vida depressiva humana. Queridos, para onde você olha, você vê desgraça. O mundo jaz no maligno. E aí Deus sai da sua majestade e se encarna, se torna humano para sentir tudo que a gente sente. E aí ele vem. Ou seja, o homem faz Deus, pelo seu grandioso amor, vir para essa vida depressiva humana. Ou seja, o pai corre em direção ao filho. Vocês lembram da parábola do filho pródigo? Lembra? O pai, quando viu o filho chegando, o que ele fez? Ele correu em direção ao filho. Queridos, um ancião, um dono de terra, um senhor, ele não corria em direção a alguém inferior, não podia, isso era desonra. Correr em direção é desonra. Mas aquele pai ali corre em direção ao filho.
Ou seja, isso fala de Deus em direção a nós pecadores. Ele vem até essa terra, sabe, vive entre nós, ou seja, corre até nós para nos salvar, para nos resgatar. E quantas são as vezes que nós desvalorizamos isso? Então, o pai corre ao encontro do filho. Deus vem em direção a nós. E tem que ser humano para se sacrificar pelos humanos. Tem que sentir. Em Hebreus 2,17 diz assim: portanto, era necessário que ele tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, de modo que pudesse ser nosso misericordioso e fiel sumo sacerdote diante de Deus e realizar o sacrifício que remove os pecados do povo. Hebreus 4,15 diz assim: nosso sumo sacerdote entende nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Então era preciso ele vir, se tornar humano, sabe, nascer de uma mulher, viver entre nós, sentir as mesmas coisas que nós sentimos, sentir as mesmas tentações, as mesmas fraquezas, e não pecar, e passar por essa prova. A primeira prova, o homem não conseguiu passar, foi reprovado. Mas o segundo homem, ele veio para ser aprovado, né? E já começa ali na tentação, né? Que o diabo vem para tentá-lo, e ele passa por aquela prova e continua a missão, até o final. Queridos, o pecado de Adão, ele passa por todos nós. Todos nós. Essa semana eu estava falando sobre a igualdade. Todos nós estamos em pé de igualdade, não tem superioridade, ninguém é melhor do que ninguém. Sabe, não existe, por muito tempo a gente ouvia falar sobre, não sei se é grau de espiritualidade, medição, esse irmão está bem espiritualmente, sabe, tudo medido pela aparência, né? Pela forma como que fala, né? O pastor aqui está bradando aqui, o pastor está bem espiritualmente, né? Essa medição que a gente tem de fazer pelo que parece, né? Mas estamos todos de forma igual, querido. O pecado passou por nós, nos contaminou, o pecado nos abraçou, e nós abraçamos o pecado, e ficamos destituídos da glória de Deus, sabe? Ficamos fora da presença de Deus, e era preciso que fizesse algo, em que os sacrifícios, em que a religiosidade, em que a religião não podia fazer mais, em que a lei, como estudamos hoje aqui de manhã, ela não podia fazer, as regras são vazias. Regras vividas só porque são regras, são vazias, não consertam ninguém. O que mais nós fazemos é quebrar regras. Hoje a gente estava falando aqui sobre até as regras do trânsito, né? Como se quebra regra de trânsito? Aí tem gente que fala, hoje eu citei aqui, tem gente que fala assim, coloca o cinto aí que tem polícia no caminho. Mas o cinto é por causa da polícia, gente. O cinto é chamado de quê? Cinto de segurança. A gente quebra as regras, a gente somos movidos a fazer o que é aparente, ou seja, mostrar para alguém que está fazendo. Sabe, fazemos porque alguém vai brigar com a gente, alguém vai reclamar, porque a esposa vai reclamar, né? Essa semana mesmo eu estava falando assim, eu doido para tomar vacina, para ficar andando sem máscara, igual um monte de gente está andando sem máscara aí. Aí minha esposa, não, você não vai andar não, você é exemplo. Eu falei, meu Deus do céu, tá bom, falou que eu sou exemplo, né? Inclusive, acho que vou conseguir tomar a vacina amanhã, gente, né? Nós. Glória a Deus, vou tirar foto e tudo, né? Semana passada eu fui para tomar de uma dose só. Eu queria aproveitar. Cheguei lá, tinha a vacina, acabou e ficou a xepa, né? Que fala? Xepa. Aí falou, ó, fiquem aí que vai ter a xepa aí. Gente, quando chegou a minha vez, a xepa acabou. Falei, não é possível. Tá bom. Aí eu olhei as pessoas assim que estavam à minha frente, falei, devia estar precisando mais do que eu, louvado seja o nome do Senhor, amém, né? Seja feita a vontade do Senhor. Então o pecado passou por nós e deixou a gente nesse estado, sabe, suscetível, amedrontado, sabe, e disposto, com uma disposição de quebrar as regras. É o que mais a gente faz na vida, quebrar regras. Então a regra não tinha validade, precisava virar algo mais. Ou seja, por quê? Porque nós estávamos destituídos da glória de Deus. Então é por isso que ele vem para resolver as coisas. E ele vem, e a hora vai. Fazer filhos e filhos igual a Jesus, que foi gerado por Deus. Esse era o projeto, queridos. Projeto de responsabilidade. A partir do momento que ele vem, que nos restaura, nós agora temos a missão de sermos filhos e filhos
conforme Ele em todo o tempo, porque esse é o projeto de Deus. O projeto de redenção, ele é extensivo, ele passa por Jesus e continua em nós. Nós temos essa missão e às vezes a gente não entende, a gente se desconecta. Queridos, em um momento de desconexão, vai ficar girando, a gente vai girar, e perde o foco, e perde a visão, e não consegue caminhar. Então, qual era o projeto divino? Fazer filhos e filhas iguais a Jesus, porque Jesus foi gerado por Deus. Ele vem até nós, vive entre nós, e segue a missão para o grande sacrifício. O sentimento, nós vamos andando, porque senão não dá tempo, o sentimento de sofrimento de Jesus, ali no final, quem não lembra? O sentimento era de solidão. Lembra o que Jesus falou ali no final? Com um peso enorme, sabe, um peso, um sofrimento enorme, por causa de quê? Por causa dos nossos pecados. Gente, imagina só, toda essa sujeira, que nós já praticamos, que pessoas estão praticando nesse momento, sabe, toda essa coisa que é o pecado, que, como falamos hoje aqui de manhã, na hora é bom e depois as consequências são trágicas, sabe, todo esse peso em cima da vida de Jesus, é um sentimento de solidão, porque ele tinha que passar por isso. Então o sentimento de sofrimento de Jesus antes da cruz, era de que ao assumir os pecados da humanidade, ficaria o quê? Sozinho. Vocês lembram do que ele citou? Ele citou Salmo 22. Deus meu, por que me desamparaste? Um sentimento de solidão, sozinho ali, abandonado. Inclusive, semana passada a gente estava estudando na célula, né? No momento em que Jesus vai para orar e deixa os seus discípulos, né? Fiquem aí, orem junto comigo, fiquem orando aí. Os caras dormiram, irmão. Os caras ainda não entendiam a missão, né? Segunda-feira foi muito bom, nós discutimos esse assunto lá e rendeu a beça. Eles não entendiam ainda a missão e se adormeceram-se de tristeza. A palavra fala que eles ficaram dormindo de tristeza, eles já sentiam aquele clima de tristeza que estava sobre a vida de Jesus. Jesus numa aflição tremenda, sabe, já segurando o peso. E segunda-feira a gente estava falando que Jesus já segurava esse peso desde antes. Né? Existe um escritor que é muito lido, né, Augusto Cury, e eu li um trecho do livro dele que ele falava sobre o sentimento do mestre já desde a infância. Seu pai era o quê? Qual era a profissão do pai de Jesus? Carpinteiro. Então, ao bater do martelo em cada prego ali, em cada coisa, em cada móvel feito, e Jesus ajudando ali, já ele podia antever a dor de ser pregado em uma cruz, queridos. Pregado, sabe? Pregado. É necessário que hoje a gente traga isso à memória. Sabe, não somente aquele sentimento que a gente viu, que a gente sentiu quando viu aquele filme, né? Um filme drástico aí, o último filme aí, que tem aqui, o Mel Gibson foi o diretor, né? Filme que trouxe aquele, sabe, o pessoal chorou, né? O pessoal ficou emocionado, mas não é só isso, queridos. É consciência desse sacrifício. Daqui a pouco a gente vai participar da ceia e vamos trazer à memória o sacrifício da cruz do Calvário e o Cristo ressurreto, que é o que nos importa, porque se ele só morresse, mas não ressuscitasse, não tinha validade para a gente, mas ele morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou, ele completou a obra, e por isso nós estamos aqui reunidos como igreja. Então Jesus, ele cita o Salmo 22 e fala, Deus meu, em desamparo, clamando por Deus ali, solitariamente por nós. Sabe, uma pregação aqui, né, 2 semanas atrás, falava sobre arrependimento, e tem uma hora que o pastor falou sobre o choro de arrependimento. Queridos, é necessário que quando nós nos lembramos do sacrifício de Jesus, que a nossa alma chore junto. Foi para isso que ele chamou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo e carregue a sua cruz. O entendimento de cruz é o entendimento de peso, é o entendimento de um caminhar para a morte, queridos. Cruz é um caminho para a morte. E na realidade o que mais a gente quer é vida. A gente quer é viver. E viver da nossa maneira, do nosso jeito. Então na luta contra a morte, ele venceu. E essa luta e essa vitória, ela tem que ter validade na nossa vida,
Nós não podemos desprezar isso em momento algum. Mas o nosso comportamento, às vezes, é um comportamento de desprezo para isso. Sabe, a gente vive como igreja, a gente vive às vezes de forma social. E não é isso, não é para isso que a gente foi chamado. A gente vive como igreja em torno do nome de Jesus, em torno da vitória na cruz do Calvário, em torno da ressurreição, em torno daquilo que Ele faz dentro de nós e de quem Ele nos torna. Sabe, não bastam as regrinhas, não basta o que é aparente, basta, o que tem validade é quem nós somos, é a nossa identidade. É quem nós somos a partir de Jesus. É quem nós somos a partir do sacrifício da cruz, do entendimento que nós temos de redenção. É o que vai valer daqui para frente. E nós temos brincado com isso, o povo tem brincado com isso. Vive de forma emocional, sentimental. Queridos, nós somos chamados à razão no entendimento. Nós somos chamados para entender, colocar isso no coração e não ficar de forma superficial, mas nos aprofundarmos. Queira mergulhar todos os dias, sabe, na redenção de Cristo, naquilo que Ele fez por você, mergulhe. Precisamos nos alimentar, queridos. A preocupação sobre alimento que eu tenho, ela é uma preocupação real e com muito sentido, porque nós precisamos de alimento para ficar de pé. No momento em que você começa, tem gente que começa a reduzir a alimentação, fazer dieta, fica tonto. Eu já vi gente desmaiar. Por quê? Porque o corpo começa a ficar carente de alimento. E às vezes, feito de modo precipitado, o corpo não aguenta. E assim é na nossa vida espiritual, precisamos nos alimentar. Somos chamados para encher a mente com o que é de edificação e louvor o tempo todo. Queridos, um momento de desconexão, vai tudo por água abaixo. Vai tudo por água abaixo, é igual a luz. Você paga a luz o tempo todo, a conta de energia. O dia que você não paga, o que acontece? A Enel vem e corta. Aí você fala, poxa, mas eu sou bom pagador. Você não tem como falar isso, eu sou bom pagador. Olha só, eu paguei a vida toda. Não pagou, cortou. Assim é na vida espiritual. Um momento basta para que tudo seja jogado fora. Tudo que é construído durante algum tempo cai. Um homem velho tem que ser espizinhado todo dia. O homem novo não pode dar mole em nenhum momento. Então você que entende isso, se alimente todos os dias. Não permita ficar sem alimento. Quem está de pé, ore, olhe, vigie, para que não caia. Esse é o entendimento de cruz. A cruz é carregada todos os dias. É um chamado de Jesus todos os dias. Entenda sobre cruz e carregue. É um chamado para a morte. Adão quis viver. E a gente pode se comparar a Adão o tempo todo. A gente quer viver. Sabe, a gente quer viver. E eu vou adiantar aqui. O homem gerou a morte através do pecado. Cristo veio para gerar o quê? Cristo veio para gerar o quê? Vida. Alguém que morre e gera vida. Adão quer viver, o homem quer viver e gera o quê? Morte. Jesus falou, aquele que valorizar a sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que deixar de lado a sua vida, deixar de lado o seu eu, viverá. E é assim, queridos, você quer viver? Vai morrer, vai perder. Você quer morrer? Vai viver. A cruz é para a morte. A cruz é para a morte. Cristo morreu, eu também tenho que morrer. A vida de Adão fica para trás e é para morrer. Não se aproveita nada, queridos. Esse negócio não tem como melhorar, não tem como ficar dando a melhoradinha, dando um jeitinho, não. Existe aí um lance de jeitinho brasileiro, né? Vamos dar um jeitinho brasileiro. O Brasil, infelizmente, tem umas coisas que, dá uma mensagem distorcida lá para fora do nosso país. Ou não sei, de repente é uma realidade. É um tal de dar jeitinho
Na vida espiritual não tem como dar jeitinho, nada se aproveita, joga tudo fora. A vida do Adão joga fora. É para morrer, queridos, é para jogar fora mesmo. É nova vida, é nova caminhada. Sabe, é Jesus, 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 Jesus o tempo todo. Eu tenho um amigo aqui que sempre fala no final dá Jesus. Lembra? No final dá Jesus. E dá Jesus mesmo. Quando a gente realmente fica entregue, no final dá sempre Jesus. E tem que dar sempre Jesus, não pode dar eu. Quando a gente põe a mão, a gente estraga, queridos. Falei isso aqui hoje de manhã, gosto sempre de falar isso, gosto sempre de enfatizar. Onde nós colocamos sozinhos a mão, estraga tudo. Porque nós somos movidos pelos sentimentos. Sentimento hoje está de uma alegria só. Amanhã, já estou para baixo. Eu estou para cima, então, né? Vamos que vamos, né? Estou para baixo? Não vamos não, vamos ficar parado. É assim que a gente vive. Imagina só ser movido por sentimento. Um dia quer, outro dia não quer. Um dia brada, outro dia se cala. Sabe, na realidade a vida com Cristo não vai importar o meu sentimento. Vai importar o meu comportamento. A luta está grande, por dentro a alegria e a paz do Senhor nos sustenta. As perseguições, as tentações estão chegando, Cristo nos sustenta e nos leva para frente. Então, quando alguém vive em Cristo, através de Cristo, com Cristo, para Cristo, nada vai importar, as circunstâncias não vão dizer o que você tem que fazer, mas a tua identidade vai movimentar você, quem você é. Então não vai importar as pessoas, o que as pessoas falam, deixam de falar, o que as pessoas acham da tua vida ou vão achar, isso não interessa, interessa quem você é, interessa o que você está vivendo no seu interior. E uma coisa é certa, o que vive no interior não tem como ficar escondido. Hoje de manhã eu falei aquele ditado que a verdade sempre aparece, ou a mentira sempre aparece, não importa. O que você vive, alguma hora vai aparecer. Ou seja, se você vive Cristo, vai transbordar Cristo e vai fluir, queridos. E isso é sem forçação de barra. Sabe por quê? Porque não é por você. Deixa eu te dar uma notícia, por você não consegue. Por você não consegue dar um passo. Sabe, as lutas vão vir, as tentações vão vir, e você não vai conseguir. Mas existe um chamado do Mestre nessa noite. Vem, carrega a tua cruz, mas não é sozinho, é com Ele. No caminho da cruz, quem é crucificado é Ele. Nós somos crucificados sim, mas com Ele, através dEle. Nós morremos sim, morremos, mas morremos com Ele. E ressuscitamos com Ele também. A mensagem é que nós morremos e morremos, mas nós ressuscitamos e assim nós vivemos. Então Adão ele quer viver, mas morre. Cristo quer morrer e traz vida. Essa é a grande diferença. Quer viver o seu eu? Vai morrer. Quer morrer através de Cristo? Aí você vai viver. Então eu queria, quem vai colocar a mesa aqui para mim? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa deve ser a mensagem para a nossa vida. Cruz é negar-se. Eu até quero que vocês repitam isso comigo. Cruz é negar-se. Eu quero, mas não faço. Foi muito fraco. Quero que vocês guardem isso no coração. Saiam nessa noite assim. Cruz é negar-se. Eu quero, mas não faço. E olha que a gente sempre quer, hein? E às vezes a gente quer com vontade. E com muita vontade. Mas a gente tem em Cristo um exemplo. Para a gente não fazer. Amém? Nós vamos para a cruz. Que através da morte traz vida. E nessa noite, nós vamos nos lembrar disso. E eu quero chamar você. A hora já está chegando. Chamar você para participar. Você que entendeu o que é redenção, o que é o Senhor para a tua vida. Você que deseja isso ardentemente. Sabe, quer caminhar com Ele. Participe hoje. Tome uma decisão. Sabe, decisão de caminhar com o Senhor. A vida com o Senhor, queridos,
já fala, é vida com o Senhor. Muitas vezes só você fala assim, eu não vou conseguir, é muito difícil. Sabe, o caminho vai ser muito complicado. Mas o que a gente acabou de falar? Vida com o Senhor. Se houver conexão, se houver alimento o tempo todo, você vai conseguir. E você vai ter uma alimentação por dentro que vai te sustentar. E havendo sustentação, você vai conseguir chegar até o final. E aí João fala, filhinhos, não pequeis. Mas se pecardes, vocês têm um advogado, sabe, para defender vocês. O pecado, ele tem que ser uma fatalidade na nossa vida, ele tem que ser um acidente de percurso. Mas não devemos aceitar como estilo de vida. O estilo de vida nós temos com o Senhor. Sabe, que é gratificante chegar ao final da caminhada, olhar para trás e sentir paz. Sabe, não sentir desgosto, mas sentir paz. Queridos, trave uma luta consigo mesmo para deitar todos os dias no teu travesseiro e sentir paz. Sabe, falar assim, hoje eu andei com o Senhor. Desejo isso para a nossa vida, que a gente todos os dias possa deitar no travesseiro e ao adormecer falar assim, hoje eu tenho paz, porque hoje eu caminhei com o Senhor. Hoje eu errei menos, hoje eu estraguei menos as coisas. Dei até uma estragadinha lá, né? Mas foi menos do que ontem. E esse é o caminho do aperfeiçoamento. E nós vamos ser aperfeiçoados até o final, queridos. E esteja preparado para a partida. Sabe, o importante na nossa caminhada é estarmos preparados para partir. O que a gente considera vida, na realidade é morte. Isso aqui é morte, gente. E quando a gente parte para a vida futura. Então esteja preparado para partir a qualquer momento. O Senhor pode nos buscar a qualquer momento.